Pensa numa pergunta que é batata do paciente fazer quando o assunto é cálculos, da via urinária, pedra nos rins. Pois é essa mesmo. Por que a pedra se forma? Olá, meu nome é Bruno Vedovato, eu sou médico, urologista. Então, antes da gente continuar aqui com o assunto de hoje, deixa aqui sua curtida, se inscreva aqui no canal, ative aí as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Isso nos ajuda bastante aqui na divulgação do conteúdo. Tá? Então, vamos lá. Essa é óbvio, né? Uma pergunta que não quer calar, né? O paciente ele precisa saber, ele quer saber, porque sabendo disso, tendo esse conhecimento, ele vai atuar de forma preventiva, né? De forma mais eficiente, de forma mais eficaz. Tá? Então, vamos explicar então como é que é essa formação, vamos tentar trazer de forma mais simples esse assunto que é de certa forma complexo, que tem alguns conceitos. Tá? Então, primeira coisa é a gente então entender algumas coisas, alguns itens, alguns conceitos básicos. Então, o primeiro conceito que a gente tem que esmiuçar é o conceito de solução, que nada mais é do que a mistura homogênea entre soluto e solvente. A partir desse conceito vem um segundo que a gente precisa entender também, que é o conceito de saturação. O conceito de saturação quer dizer o quê? Que a partir de um certo ponto, aquela quantidade de solvente não consegue mais diluir, uma quantidade adicional de soluto. E aí, esse soluto excedente passa a se precipitar, ou seja, passa a decantar, passa a ficar disponível para ou decantar ou disponível, no caso de estar dentro dos rins lá, para a formação de cálculos. Tá? Então, passando por esses dois conceitos, se a gente trocar a palavra soluto pelos sais formadores de cálculo, seja ele oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, ácido úrico, e o solvente pela urina, fica mais fácil da gente entender. Então, quando existe esse desequilíbrio entre a quantidade de sais, o soluto, e a quantidade de urina, de líquido, que é o solvente, a gente tem então uma urina supersaturada. E esses sais excedentes, eles ficam então disponíveis para que o passo inicial para a formação de cálculos aconteça, que a gente chama de nucleação, em que há um núcleo, esses cálculos, esse soluto excedente, ele se une um ao outro e está formado ali a base do cálculo renal. A partir daí, se as condições se mantiverem as mesmas, favoráveis à formação de cálculo, a gente passa para o passo seguinte do processo de formação, que é o de agregação, que nada mais é do que o processo de crescimento do cálculo, em que a gente tem um núcleo e aí, pelo fato de haver esse soluto disponível, esses sais disponíveis, eles vão se agregar a esse núcleo, gerando então um cálculo cada vez maior, tá certo? Então, esse é o básico, é o processo básico de formação do cálculo renal. E a gente precisa saber que esse é um processo dinâmico, um processo complexo e multifatorial. E existe uma constante briga dentro desse cenário entre os promotores da formação de cálculo, e a gente já conversou sobre isso em vídeos anteriores, a baixa produção de urina, o baixo volume urinário, o aumento da concentração desses sais, sódio, os sais de oxalato, fosfato, que podem vir da alimentação ou de condições metabólicas, e aí ficarem disponíveis ali na urina para se agregar. E os protetores, uma constante briga entre os promotores e os protetores. Dentre os principais protetores contra a formação de cálculo, a gente pode falar do magnésio
e do citrato, né, que também são advindos principalmente da alimentação, né, frutas, verduras, vegetais e eventualmente até da suplementação quando a gente já está diante de um paciente sob tratamento. Tá? Então, por isso que esse é um assunto complexo, e vocês notam que são vários os fatores, né, que atuam na chance desse cálculo aumentar, desse cálculo que se formou progredir ou não, ou ele ficar de um tamanho pequeno, né, e com o próprio fluxo da urina então ser eliminado. Então são várias as pontas aí que precisam, né, as várias peças aí desse quebra-cabeça. Então, pela complexidade desse assunto, a gente costuma explicar no consultório que então não há uma intervenção única, exclusiva, pontual e eficaz ao mesmo tempo que vá prevenir a formação de cálculos renais, né? Porque são vários os fatores, são vários as peças aí envolvidas, tá certo? Então, só para resumir então, temos um desequilíbrio entre a quantidade de soluto, a quantidade de solvente, a formação de um núcleo inicial do sal formador do cálculo, as condições mantendo-se as mesmas. Esse núcleo vai ser a base para a agregação de novos sais e a formação então de um cálculo. E aí esse cálculo ele pode então ficar solto ali na urina e dependendo do tamanho ele pode então ser eliminado para daí haver a formação de um novo, ou ele vai ficar ali dentro do rim, dependendo das condições também anatômicas e volume urinário produzido pela pessoa, ele pode ficar parado ali recebendo mais e mais cristais, aumentando de tamanho ao longo do tempo, tá? Até gerar algum sintoma ou, enfim, ser surpreendido aí em algum exame de rotina para então o paciente ser orientado, seja a mudar hábitos ou seja a realizar o tratamento mesmo do cálculo, tá bom? Então, espero ter ficado claro, é difícil, né, entender esses conceitos aí e o importante é a gente entender que muito se vende, né, de estratégias, não, toma isso que isso vai resolver o seu problema, toma aquilo que isso vai acabar com esse cálculo, vai eliminá-lo, então não é tão simples assim. É um conjunto de fatores e de medidas que a gente submete o paciente para realmente combater de forma eficaz o problema, tá bom? Então, até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.